Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. Se você está procurando um plano de aula sobre o Dia do Folclore, você acabou de encontrar. Por quê? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um planejamento sobre essa data comemorativa que você, gente, vai poder fazer para o mês todo, para o bimestre todo, até como forma de projeto ou atividades separadas, conforme você quiser. E você pode utilizar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, de acordo com o nível, com a idade, da forma que você quiser, com todas as sugestões que eu vou passar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você vai adorar. Assista o vídeo completo, porque cada momentinho eu dou uma dica diferente, eu falo sobre a minha experiência. Bora comigo então para o vídeo de hoje. Então, nós já estamos aqui na tela do meu computador, na apresentação de slides, né? Que eu vou mostrar para vocês, para a gente ficar de uma forma mais didática, mais tranquila. Então, eu vou falando e vocês vão acompanhando comigo. Esse plano de aula, como eu falei lá no começo, é tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Vai depender, né? Você vai adaptar esse plano de aula conforme o nível que os seus alunos se encontram ou a faixa etária de idade mesmo que você trabalha. Então vai depender muito, né? Então eu vou falar as atividades, os detalhes, tudo certinho, e aí você vai adaptando conforme você achar necessário, tudo bem? Então, gente, aqui eu contei uma pequena história sobre por que, né, dia 22 é comemorado lá a tradição, né, cultural, tudo certinho do nosso folclore. Eu coloquei bastante detalhes sobre o folclore aqui no meu blog, tá? psicopedagogalilianlopes.com.br. Lá eu falei de vários personagens, a história deles, então acessa lá se vocês quiserem saber mais detalhes, e eu também vou deixar o link do blog aqui na descrição desse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa saber é da onde veio a tradição do folclore mesmo. Então, a palavra folclore, ela é composta de duas outras palavras. A sua origem ela é inglesa, folk, que é povo, e lore, conhecimentos. Então, seria conhecimentos de um povo, né? Como eu falei, vai lá no blog depois. Aqui é só para a gente dar uma introdução aqui ao nosso vídeo, né? Então, é uma história muito bacana, gente. Então, quais são os objetivos aqui do nosso plano de aula? Por quê? Posso colocar isso no meu PL? Posso, gente. Vocês podem pegar exatamente o que eu coloquei aqui na tela e colocar lá nos seus objetivos. Não há essa necessidade, a não ser que você queira complementar e saber. Eu acho legal colocar, porque a gente tem que saber o porquê que a gente trabalha o folclore e o objetivo de se trabalhar o folclore. Por isso, aquela primeira tela e essa segunda tela. Então, a primeira coisa é reconhecer a importância cultural do folclore. O nosso aluno precisa conhecer, desenvolver também a criatividade, a linguagem com a criança. Desenvolver o hábito da pesquisa. Nós vamos trabalhar pesquisa nesse planejamento. Utilizar o recurso tecnológico, computador e internet. Essa semana, gente, eu fui levar os meus alunos para a sala de informática e eu descobri que muitos dos meus alunos não sabem fazer pesquisa na internet. Pesquisa no Google. Coisas super simples, eles não conseguem compreender, não conseguem fazer. Então, para os alunos maiores, é muito legal a gente levar, porque eles ultimamente só andam mexendo nas outras redes sociais aí, né, de dancinha, essas coisas todas. E quando você tem que formar um aluno transformador, um aluno pesquisador, inclusive é uma das competências da BNCC, ele tem que chegar lá no ensino médio, no final do ensino médio, e saber mexer em tecnologias, né, para o benefício próprio e para o benefício da sociedade, tá lá nas 10 competências da BNCC. Então, é importante, sim, a gente trabalhar essas crianças. É claro que você vai depender do nível. Eu, por exemplo, levei o 5º ano. Então, o 5º ano eu consegui trabalhar e muitos deles não tinham ideia de como pesquisava. E aqueles que conseguiram pesquisar, a hora que entrava ali no site, não sabia o que exatamente olhar. Então, esse é o nosso papel. É mostrar como pesquisar para eles poderem saber o que é fato e o que é fake, vamos dizer assim, né? Favorecer a escrita. Nós vamos trabalhar a escrita desde os pequenos. Eles têm que aprender a escrever. Ah, mas não sabe escrever. Ué, o desenho é uma forma de escrever.
né? Até as garatujas é uma forma de escrever. Então, sim, nós temos que começar a desenvolver a escrita desde pequenininho. E sempre, né? Até hoje a gente não tem que aprender a escrever. A gente muitas vezes sabe falar e não sabe colocar no papel, né? Então, essa função é nossa, sim. Favorecer a escrita e estimular o raciocínio. Como eu, inclusive, falei da pesquisa, gente. Eles não conseguiam compreender, entender, né? Porque tudo é tudo pronto para eles, vem pronto do computador. Então nós temos que estimular com que ele raciocine, para ele se tornar dono do seu próprio conhecimento e saber fazer as coisas, não ficar dependendo de outras pessoas colocar as coisas na cabeça deles, né? O objetivo geral é conscientizar-se da nossa herança cultural, buscando através da literatura folclórica. Infelizmente, a nossa cultura ela está sendo deixada para trás em muitas coisas. Então, a escola, nós como professores, é importante que a gente resgate essa coisa mesmo, a nossa própria cultura do folclore, né? Por exemplo, gente, tenho até aqui um vídeo no canal que eu falo sobre o dia do livro, tal, Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. É muito raro, muitas crianças não conhecem o sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso é uma cultura, não é que é cultura, mas a gente tem que saber, o Monteiro Lobato foi um grande escritor, né? Então a gente tem que resgatar isso sim com eles, e esse é um dos objetivos do nosso plano de aula. Os objetivos específicos, ou seja, o que a gente trabalhar especificamente, a gente quer que ele aprenda ali naquelas aulas, tá? Conhecer o que é folclore, sua origem. Por que o folclore? O que acontece no folclore? Resgatar a importância do folclore. Por que é importante para a nossa cultura ter o folclore, né? Então, nesse planejamento, a gente vai mostrar isso para os alunos. Pesquisar lendas, parlendas, crenças, provérbios. Gente, muitas crianças não sabem a diferença de uma parlenda, não entende o que é uma parlenda, o que é uma lenda. Ah, não é igual? Então, a gente precisa mostrar isso, esse é um dos objetivos. Duração das atividades, dessa aqui no caso desse planejamento que eu vou passar, é muito relativa, é variável. Mas, né, como eu falei, por causa da idade, aproximadamente 5 aulas de 50 minutos no ensino fundamental, né? Aí na educação infantil vai variar bastante, de acordo com o nível mesmo. Esses são os recursos que nós vamos utilizar. Aí você vai me perguntar, Lilian, eu vou utilizar todos esses? Se você fizer o planejamento completo que eu te passar hoje de todas as atividades, sim, você vai usar todos. Agora, é claro, gente, tudo é adaptação. Aqui são ideias, são dicas que eu estou passando para vocês. Vocês vão adaptar conforme o que vocês podem. Tem escola que dá material, tem escola que não dá material, tem escola que tem sala de informática. Eu, graças a Deus, dei sorte esse ano, estou em escolas ótimas que tem sala de informática, mas tem escola que não tem. Então, você não vai conseguir fazer aquela atividade de pesquisa, a não ser que as crianças tenham celular que você possa utilizar. Então, é adaptação como um todo, né? Mas os básicos, gente, se você não tiver Color 7, usa cartolina, por exemplo, para fazer esse trabalho que seria de um Color 7. Papel cartão você pode utilizar. Você vai conforme a criatividade. A gente que é professor é bem criativo, né? Sabe fazer bastante coisa. Voltando aqui nesse slide, isso aqui eu preciso colocar no meu planejamento? Sim. Tá? Tem que colocar. A gente precisa colocar os recursos pedagógicos que nós vamos utilizar. Eu já dei até uma vez aqui em um dos vídeos, eu falei o que aconteceu em uma das aulas de uma colega minha, que ela estava mexendo no computador e uma criança caiu lá atrás, ela estava mexendo no computador e aí a mãe foi reclamar e tudo isso. Quando a criança falou, o que a professora estava fazendo, né? Perguntaram, estava mexendo no computador. Falei assim, como você estava mexendo no computador e não estava cuidando da sala, né? Aí, quando foi olhar no planejamento da professora, o que tinha acontecido? Ela estava colocando um filme, uma videoaula para as crianças assistirem. Então, ela não estava mexendo no computador, ela estava organizando a aula para iniciar. E aí, no momento ali, a criança, a gente sabe como é que é. Então, por isso que é importante a gente colocar todos os recursos pedagógicos necessários para a aula. Porque, de repente, né, já, inclusive, a coordenadora já organiza tudo isso pra gente, né? Então, ó, atividade 1. Vamos começar com a atividade de hoje. São as lendas. Vamos trabalhar com lendas, né? Folclore não deixa de ser uma lenda, né, gente? Aliás, é uma lenda, vamos dizer assim. Então, a gente vai trabalhar com eles as lendas. O que o aluno vai aprender nessa aula? Identificar os elementos organizacionais e estruturais das lendas e a sua finalidade, né?
a gente tem que trabalhar com eles, né, esse tipo de texto. Então é importante. E a estrutura dele, por onde começa, o meio, o fim, né, tem toda aquela organização estrutural de qualquer texto. Então isso aqui a gente vai aprender quando estuda uma lenda. Resgatar algumas lendas que fazem parte do folclore brasileiro. Com certeza eles já ouviram falar de algumas lendas, alguns personagens, e aí nós vamos começar a trabalhar com eles isso. Reconhecer lendas que fazem parte da cultura local, reconhecer a diversidade da cultura local e construir o conceito de lendas. Porque às vezes existe uma lenda em determinado lugar e no outro lugar não existe. Então é legal você trabalhar ali a lenda com eles. Eu vou voltar aqui, gente, porque a gente precisa também de um plano de aula para a gente ir inserindo isso aqui, né? Então eu vou abrir para nós. Esse aqui que eu abri, ele tá no blog, tá? Para baixar de forma gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode ir colocando aqui tudo que eu for falando, acompanhando durante o vídeo. Você baixa lá e vai acompanhando. Esse, gente, é um básico, bem esqueleto mesmo. Eu sugiro que vocês façam padrão da escola que vocês trabalham, né? Por quê? Porque já vai fazer certinho. Mas, ó, tem os campos de experiência. Tá vendo? Eu coloco aqui, ó, desta forma, porque daí eu simplesmente marco X, tá? Objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e os recursos. Percebem que eu não coloco os objetivos? Porque os objetivos são para mim. Eu é que coloco da minha forma, né? Porque acaba que esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são as habilidades que a gente vai colocar aqui de acordo com a BNCC. Então, aqueles objetivos, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é pra gente só ter uma ideia do que nós estamos fazendo realmente, tá? Não tem necessidade de você colocar isso aqui no seu PL, a não ser que você queira, como eu falei ali no começo, né? Então, vamos voltar. Então, nós vamos iniciar o estudo das lendas a partir dos conceitos que as próprias crianças conhecem sobre o tema. Lembra? Conhecimentos prévios, porque a partir do conhecimento prévio é que nós vamos começar a nossa aula e saber de onde nós vamos partir. Você vai sentar com eles, independente da turma, educação infantil ou fundamental, e você vai conversar. Você pode fazer uma roda de conversa com eles. De repente, se for os maiores, né, o ensino fundamental, coloca eles em dupla, em grupo, né, para fazer aquele trabalho bem bacana. Da educação infantil, coloca eles em roda, né? Então, você vai questionar a respeito dos conhecimentos prévios dessas crianças, né? O que eles sabem? Vocês conhecem alguma lenda? Existem registros dessas histórias? Quem contava? Essas histórias passam por algum ensinamento das pessoas? Vocês acreditam nessas histórias? Então, cada momento você vai perguntando e vai verificando, né, o desdobramento dessa conversa. Porque, gente, são 3, 4 perguntas. Mas isso aqui você pode ficar meia hora conversando com eles, para vocês descobrirem. E eles adoram, porque um conta uma lenda, o outro vai lá e complementa. Então, um vai conversando e vai chamando, nossa, eu não sabia. Eu já aprendi muitas coisas com os meus alunos que eu também não sabia. E quando você vai pesquisar, você verifica com eles. Então, é super rico essa primeira conversa, porque além de você aprender, né, o que está acontecendo, né, você vai saber ali os conhecimentos prévios das crianças, um vai aprender com o outro. Então, vamos supor, eu tenho crianças na minha sala que são do sul, tem outros que são do norte. A lenda do sul não é a mesma lenda do norte. Então, eles vão contar a lenda do local. Então, é muito bacana essa primeira conversa. E aí, para guiar essa discussão, a gente poderá perguntar, né, se as crianças conhecem essas lendas, que são as mais comuns, né? Se eles, de repente, já não tiverem falado delas também. A Vitória Régia, da Iara, do Boitatá e as outras lendas mais comuns, que são as que a gente mais trabalha e que mais estão na mídia, inclusive, né? Se alguém souber, pede para contar para a turma. Então, a partir, gente, independente da idade deles, como eu falei, eles vão contar da forma que eles sabem contar. Ali, né, quando eles contam, eles já estão criando uma sequência didática de uma história que tem começo, meio e fim. Então, eles já estão criando um texto quando eles fazem essa narrativa. Então, é maravilhoso, já pede para eles contarem. Criando um texto.
de forma oral. Claro que nesse momento aqui, se você quiser, eu não coloquei aqui, mas você pode pegar e escrever. Independente da idade, gente, pode ser o fundamental e tudo, você escreve na lousa, você vai ser o escriba deles contando a história do começo, o meio e o fim. Já trabalha a produção de texto com o título. Então, por exemplo, se ele vai contar a história da Vitória Régia, essa lenda, já coloca Vitória Régia, o título, e vai escrevendo ali a história de acordo com a narrativa do seu aluno. Em seguida, nesta aula aqui, ó, já tô dando várias dicas aqui, né? Mostra uma gravura do Saci Pererê para eles. Saci Pererê é muito comum, né? Eles falam, eles sabem que pula de uma perna só, toda aquela história, né? E aí você já vai mostrar para eles a figura do Saci Pererê. Você vai contextualizar como? Pergunta para eles, e aí, gente, vocês conhecem o Saci Pererê? Aí você vai falar, ó, você sabia que existe um dia no Brasil dedicado à comemoração do Saci? Todo mundo, ó, é como se fosse um aniversário deles. Você sabe quem é? Onde surgiu? Já ouviu alguma vez a história desse personagem? E aí você vai criando aquela história com eles, contextualizando. Você vai solicitar que as crianças citem oralmente as características do Saci. A primeira é que ele tem uma perna só, que ele pula de uma perna só, né? Você vai discutir com eles o por que será que ele tem uma perna só. Vai discutindo todas essas características do Saci com as crianças, vendo o que eles têm em comum, o que era conhecido ou desconhecido para a maioria. Por vezes acontece de um saber e confundir com outra lenda. Então você já tem que trazê-los, falar que cada um tem a sua história. O Saci tem a história dele, a Yara tem a história dela. Cada personagem tem a sua história, como eu, como você. Gente, vocês percebem que a gente consegue fazer aí uma interdisciplinaridade? Então, esse mesmo conteúdo, você pode trabalhar em história, você pode trabalhar em geografia, você pode trabalhar em matemática, em língua portuguesa. Ó, já falei da produção de texto, falei de orar, né? Fazer aquela produção. Você vai contar história, já pode ligar com a história, né? Porque a passagem de vida, do tempo, a história de cada um, da onde veio, onde eu vim parar, tudo isso. A matemática, depois a gente pode falar um pouquinho mais também, né? Geografia, os lugares que cada personagem vive, né? Também você já vai trabalhar geografia. Então, tudo isso aqui não são apenas só 5 aulas de 50 minutos. Você pode trabalhar até o bimestre inteiro, né? Com um grande projeto, que inclusive eu acredito que seja bem bacana aqui a gente fazer um projeto de folclore para o bimestre todo, com inclusive culminância de projeto. Atividade 2, essa aqui já é uma outra atividade. Então, em grupo, as crianças deverão fazer uma listagem das principais características, né? Você pode ir colocando na lousa, se você quiser, dependendo da idade. Em seguida, eles vão fazer uma ilustração. Então, você vai colocar lá, se for educação infantil, por exemplo. Coloca essa lista lá das características do Saci. Ah, tem uma perna só, tem um cachimbo e tal. E eles vão fazer essa ilustração. Quando são os menores, eles conseguem fazer essa ilustração contando uma história. Você pode pedir para eles contarem uma história. Ou uma produção de texto utilizando as características que encontraram a personagem. Tudo é produção de texto. Como eu falei, desde a garatuja, né? É produção de texto. Então, a gente pode começar ali com as características. Claro que, voltando aqui, dentro das características, a gente consegue também trabalhar outras coisas, né? Por que ele usa cachimbo? Será que é ideal usar cachimbo? Qual é essa cultura do cachimbo, desse chapéu que ele usa? Por que essa cor? Por que ele fica sem camisa? Né? E tem tudo isso, essas características dele, você pode trabalhar com as crianças também, tá? Atividade 3, você vai fazer uma leitura. Isso aqui já pode ser em outro dia, você vai medir o seu horário, tá? Cada um aí tem os seus momentos, né? Às vezes você planeja uma atividade para passar em 2 aulas, você consegue passar em uma aula, ou vice-versa. Se planeja em uma aula, não consegue, você precisa de 3, 4 para fazer, né? Então aqui você vai contar o seu tempo. Leitura da lenda da cobra, por exemplo, que é uma lenda de um determinado local. Então você vai escolher uma lenda e vai ler para eles. E depois que você contar essa lenda, você vai pedir que cada um ilustre, como eu fiz na atividade
anterior, tá? Dependendo da idade ou uma produção de texto. O importante é que a gente mostre outras lendas para os nossos alunos, né? Para eles conhecerem diversos tipos de lenda, essa cultura toda. E aí você vai pedir uma atividade para casa nesse dia, que é importante que a família participe conosco de todo esse projeto aí do folclore. Então nós vamos pedir que os alunos pesquisem com seus familiares e vizinhos se eles conhecem alguma lenda da cidade e trazer no próximo dia. Então ele já vai participar com toda a galera aí da vizinhança e as famílias, né? Você aí, gente, nessa aula ou na aula seguinte, você poderá ler outras lendas para que eles escolham uma para ser escrita ou fazer a dobradura com os personagens desta lenda. Gente, como eu falei, eu já tenho os moldes aqui, contei a história de todo o folclore lá no blog e também coloquei moldes de alguns personagens. Eu vou deixar o link aqui, vocês baixam lá gratuitamente. Então, a partir destes moldes, você pode inclusive fazer os bonecos de EVA com eles, por isso todo aquele material. Ou de outro tipo de material que você acha mais fácil trabalhar. Aqui, quem tiver essa habilidade de dobradura, pode fazer, né? Com os personagens dessa lenda que você escolher. Eu vou falar a sinceridade, eu não tenho nenhuma habilidade para fazer dobradura. Então, EVA eu ainda consigo. Eu pego o modelo lá, a gente faz todo mundo junto. Mas dobradura não. Agora tem professor que sabe, que é bem tranquilo. Eu tinha um aluno que fazia dobradura, o meu filho fazia, então ele sabe fazer. Então você pode também trabalhar com essas crianças dessa forma, né? Fazendo a dobradura dos personagens da lenda que você escolheu. Gente, a atividade, uma outra atividade 4 da semana, né? Ou do mês, não sei. Dividir a turma em grupos e aí sim, nós vamos trabalhar a pesquisa. Nós vamos pesquisar com eles. Você coloca lá na lousa o que você vai, que eles precisam pesquisar. Vai no laboratório de informática ou lá na escola que eu trabalho à tarde, eu achei muito bacana. O professor que trabalha lá na sala, ele consegue levar a rede para nossa sala de aula, para ter uma rede própria, como se fosse um Wi-Fi que você leva mesmo, um aparelho, ele leva para a sala de aula e aí ele cria uma senha para os alunos fazerem a pesquisa com o celular deles. Eu achei muito massa. Por quê? Se a sala de informática estiver ocupada, nós temos que ter outras alternativas, porque nem todo mundo tem pacote de internet. Às vezes você quer passar a senha também, depois você muda do seu celular, você faz um roteamento, né, que a gente faz, liga o seu roteador, e aí você pode fazer essa ancoragem que fala, né? Faz essa ancoragem com eles para eles fazerem a pesquisa através do celular. Também dá. É bem legal. O que eles vão pesquisar? Quadrilhas, adivinhas, chás, que são os remédios caseiros, né? Cantigas de ninar, trava-língua, cantigas de roda, lendas, utilizando a internet, escolhidos pela turma. Por que eu tô dizendo isso? Porque o folclore não é só a gente trabalhar o saci, pererê e tudo isso. A gente tem muito mais coisas envolvidas. Por quê? A gente trabalha a cultura. Então a gente tem que resgatar essa cultura mesmo. Gente, tudo isso aqui é cultura, né? Tudo isso a gente tem aí à nossa disposição para trabalhar e é muito rico. Só que a gente trabalha o ano inteiro, inclusive, né? Gente, vou mostrar para vocês aqui que eu tenho um outro modelinho, tá? De planejamento. Eu também vou deixar o link para vocês baixarem aqui gratuitamente no blog. Aqui vocês vão colocar ó, as datas, tá vendo? Segunda-feira, terça. Quem já viu meus outros vídeos entende como que eu preencho isso aqui. Campos de experiências, objetivos de aprendizagem. Então, aqui são as atividades, ou seja, toda essa metodologia que eu estou falando para vocês, levá-los na sala de informática para fazer uma pesquisa sobre quadrilha, lendas, parlendas, adivinha. Vocês vão escrever aqui, tá? Aqui os campos de experiência, que vai já na BNCC. Quem quiser encontrar, eu também tenho um vídeo aqui no canal que mostra como encontrar a habilidade que você precisa para colocar aqui no seu planejamento, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo também. E aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são os códigos alfanuméricos da BNCC. Então, vou deixar tudo aqui embaixo, depois vocês vão lá e já baixa tudo gratuitamente, tá bom? Após essa pesquisa, nós vamos voltar para nossa sala de aula. Todo mundo, cada um vai ter um tipo de pesquisa diferente, acredito, né? E aí nós vamos começar a confeccionar um pequeno álbum.
álbum mesmo. Você vai poder, eles vão escrever nessas folhas. Você pode colocar, ó, 2 ou 3 páginas por aula, né? Então vai fazer como se fosse um livro, um álbum. Então vai ter desde, sabe aqueles álbuns de figurinha que a gente usava quando era criança? Então aquilo lá, a figurinha e do lado a explicação do personagem. Então é muito interessante. Essa figura você pode fazer em formato de pintura mesmo, com tinta, por isso eu coloquei todos aqueles recursos, ou lápis de cor, giz de cera, da maneira que vocês acharem conveniente. Se você tiver condição de imprimir, legal, mas eu não acho muito interessante. Eu gosto quando eles fazem, sabe? Quando pega guache, mexe, mesmo os maiores amam. Os maiores também adoram, não é só educação infantil, não. Eles gostam muito de mexer com tinta, com giz. Então, façam com que eles peguem todos esses personagens e pintem para fazer o álbum ali. Se você achar legal, você pode colocar, inclusive imprimir, colocar no quadro o personagem do dia que você vai fazer essa página. Então, vai fazer a página do Saci Pererê. Imprime o Saci Pererê, mesmo que for preto e branco, gente. Põe ali na lousa, né? E aí eles vão pintar de acordo com o que eles pesquisaram, né? Após a escrita, então eles vão pegar o personagem, vão escrever certinho, eles vão representar com desenhos a página elaborada para iniciar o álbum do folclore. Foi o que eu acabei de falar, eles vão escrever o personagem, tudo que eles colocaram e vão pintar, né? Falei até antes aqui de ler. Atividade 5, gente, isso pode ser feito no outro dia. Lembrando, aquela página ali, nosso álbum, vai ser feito de 2 a 3 páginas por dia, então é o tempo todo ali fazendo. Utilizando a pesquisa que você fez ali com eles na sala de informática, nós faremos uma leitura de textos informativos e literários. Então, a gente já falou sobre a confecção do livrinho, ilustração de frases populares e confecção de brinquedos. Então, você vai escolher o que você vai fazer neste dia, tá? Já vai confeccionar o livro mesmo, que é de 2 a 3 páginas por dia. A ilustração de frases populares que tem a ver com a nossa cultura. Lembra que nós pesquisamos os adivinhas, parlendas, tudo isso? Então, isso aí você vai poder escrever com eles, inclusive no próprio álbum, se quiser. Você pode fazer um álbum de parlendas, né? Álbuns de adivinha, álbuns de trava-línguas, da onde vem essa história, por que do trava-línguas? Então, é bem legal. Ou você pode fazer a confecção de brinquedos com eles relacionados à nossa cultura. Sabe aquele bilboquê, por exemplo? Gente, isso aí, olha, quantos anos que não tem isso, ele é super da nossa cultura, né? Tá aí há muito tempo. Então, você pode produzir esse tipo de brinquedo com as crianças, tá? Mesmo maiores ou pequenos, independente da idade, né? Então, vamos lá. E aí tem a nossa culminância do projeto. Tem muito mais coisa que eu vou falar daqui a pouco, tá, gente? Várias dicas aí de atividades. O que vai acontecer? A gente já fez aí parlenda, adivinha. Você pode sim fazer um projeto fazendo a exposição de todas as atividades que você vai fazendo. Então, por exemplo, este momento vai enriquecer os conhecimentos dos alunos sobre a importância de resgatar os valores e as culturas através da pesquisa na internet. Internet não é só para jogar, internet é para a gente aprender, melhorar os nossos conhecimentos. No pátio, promova eventos para que os alunos possam expressar manifestações pesquisadas. Então, por exemplo, você pode ter ensaiado as cantigas de roda com eles, apresentar com eles, declarar as quadrilhas, tem várias letras de quadrilhas que a gente pode colocar, campeonato de adivinhas, a gente não pesquisou tudo isso, então a gente pode fazer essa culminância desse projeto. Inclusive, você pode expor, para outras salas ou em reuniões como culminância de projeto. Eles fizeram brinquedo, eles fizeram livro, eles fizeram dobradura, eles fizeram textos, né? Pesquisaram, o que foi tudo pesquisado. Você pode colocar para eles, gente, expor esse trabalho para a escola inteira ou numa reunião de pais. Você pode programar isso para uma reunião de pais, tá? Esses aqui são alguns conteúdos. Então, você pode trabalhar música, tudo isso que eu falei, trava-línguas, caça-palavras, cruzadinhas, adivinhações, dobraduras e desenhos. E outras atividades que você pode trabalhar aí durante a semana do folclore. Representação de cantigas e parlendas, leitura de textos, lendas, receitas de comidas típicas. Gente, tem muitas comidas típicas que é super cultural de cada região. Eu já até falei em um dos vídeos aqui onde eu tô morando, tem a chipa, tem o tereré. Isso é aqui no centro-oeste. Agora você vai pro norte, não tem.
né? Você vai pro Sudeste, também é outro tipo de comida típica. Então, você pode trabalhar assim, porque é todo o resgate cultural mesmo, da nossa cultura aqui brasileira, né? Sessões de vídeo, então um dia você pode mostrar um vídeo do Saci, inclusive tem na Netflix, tudo sobre, você põe lá folclore, aparece, gente, tem vários desenhos sobre os personagens, sobre histórias dos nossos personagens, pode pesquisar, tá? Confeccionar murais, cartazes, confeccionar brinquedos, jogos utilizando as tecnologias disponíveis na escola, socialização no entendimento das pesquisas realizadas. Depois que aconteceu esses 2 anos de isolamento social, as crianças desaprenderam a conviver. Então, quando você faz um tipo de trabalho desse que nós estamos propondo aqui nesse vídeo, você vai voltar esse resgate da socialização entre as crianças. Tanto na internet, nos grupos que eu falei, rodas de conversa. Então, é importante sim voltar com esse conhecimento deles e trazer essa coisa que a gente precisa do outro, da convivência. Gente, porque as crianças, elas estão com dificuldade de conviver uma com as outras. Por isso que um dos maiores vídeos que dá mais, assim, views aqui no canal é sobre a sala, né? Você ter domínio de sala e agitação de sala, porque tá todo mundo enfrentando o mesmo problema. Então, esse tipo de atividade em grupo, esse tipo de atividade cultural é muito importante para eles melhorarem essa socialização, tá? E a avaliação vai depender do nível que você trabalha. Então, a educação infantil é através de relatórios de observação. Você vai observar e vai fazer o relatório individual de cada aluno. No ensino fundamental é diferente. Claro, você pode fazer provas, tudo isso, mas vai fazer prova de folclore? Não. Eu acredito que você pode, sim, avaliar as produções, dar ponto de produção, dar ponto de participação, se fez a dobradura, se não fez, como que foi a convivência na sala de internet, participou da pesquisa? Quanto você contribuiu para essa pesquisa, né? Envolvimento, o interesse, será que ele ficou interessado? Não ficou? Criatividade de cada um, porque tem uns que são super preguiçosos, não querem saber de nada, né? Então, é importante que a gente avalie isso também. Não é questão de criatividade, sim de buscar o que ele quer, melhorar ali as coisas, né? O trabalho dele. E a responsabilidade de cada dia fazer o seu álbum, de um dia fazer a dobradura, de ajudar o colega, de fazer a pesquisa, de trazer a pesquisa de casa, de ajudar na exposição da culminância do projeto. Então, cada um vai saber o jeito de fazer a sua avaliação. Tenho que colocar no planejamento? Sim. O modelinho que eu deixei aqui tem lá a avaliação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do plano de aula de hoje. Aqui do lado tem alguns outros planos de aula, já clica para você poder conhecer aí mais planos de aula de outras etapas que você pode utilizar na sua turma. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.